Bom dia, pessoal. Novamente, bom dia quem está aqui presente. Meu nome é Antônio Freitas, eu sou promotor de justiça. E, como eu estava falando aqui, vou falar para vocês agora, a minha matéria é direito administrativo, né? Como são 4 pontos que nós vamos estudar, na verdade, nós temos 4 aulas de direito administrativo para estudar 12 pontos, salvo engano, que é o do edital de vocês. Obviamente, essa não é a oportunidade da gente aprender direito administrativo aqui. E aí eu tentei, como eu estava falando com vocês, eu tentei raciocinar da melhor forma como a gente pode abordar esses temas em 4 aulas. Eu teria 2 caminhos básicos. Eu pegaria 4 aulas, estudaria 4 pontos em profundidade. Por exemplo, atos administrativos. Seria uma aula de 3 horas e pouco de atos administrativos. Outra aula de contratos, outra aula de licitações. Em 4 aulas, nós veríamos 4 pontos. 4 pontos de 12. Salvo engano, eram 12, vocês podem falar melhor os pontos do concurso do MP. Não é produtivo. A gente iria aprofundar um pouco mais, mas a gente não ia ter um leque maior de opções do que a gente precisa para essa prova que está agora, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi em 8 pontos. Tentei colocar cada aula para que a gente abordasse 8 pontos do edital. É óbvio que não vai dar para a gente aprofundar. Essa vai ser uma preparação que a gente vai fazer para a primeira fase, para a gente ter uma visão geral de direito administrativo e tentar abordar de 50% a 60% do edital, para que a gente possa ter um capital suficiente para acertar as questões de direito administrativo. Então, olha só, a primeira aula, que é hoje, o que nós vamos estudar de direito administrativo? Vocês estavam em casa, isso aqui, eu estava explicando para eles aqui, era o resumo da aula, e aí eu tentei apagar para colocar no projetor e não deu. Isso, como eu estava falando para ele, deve ser algum sinal, né? Porque parece que não era para eu estar aqui. Essa semana tinha correição na minha promotoria, né? Audiências absurdas, estupros, essas coisas que é do nosso trabalho, vai ser do de vocês aí, tá? Então se acostumem, aprenda a fazer meditação, vai fazer alguma coisa, porque quando vocês estiverem lá no pau mesmo, vocês vão ver que a vida é outra coisa. Outra coisa. E o salário, não, o salário é bom. O salário é bom. Não vou. O salário é bom. Vale a pena. Então, assim, o que eu quis fazer para essa primeira aula? Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos estudar a organização da administração pública e nós vamos estudar órgãos e agentes. Isso é a base que a gente precisa para estudar os outros institutos, seja para esse concurso, seja para o que vocês forem fazer na vida. Direito administrativo cai na sua maioria dos concursos. Então é uma matéria que é importante saber, é uma matéria que nos dá bagagem para entender outros institutos de outros ramos do direito, porque eu não sei se vocês percebem, a gente vive dentro do Estado, E aí quando eu estou falando do Estado, não é o Estado de Goiás, é o Estado-nação, a gente vive dentro do Estado, nós somos comandados pelo Estado. Essa relação hierárquica, que eu vou falar aqui para vocês, ela define a nossa vida, em vários pontos. Quando a gente pensa em liberdade, isso é quase um conceito teórico. Porque essa minha liberdade ela é extremamente limitada por um comando forte. De quem? Do Estado. Então, como que eu posso viver essa relação sem entender como que ela funciona? É a mesma coisa de eu conhecer alguém e já ir casando com ela. Eu fiz isso. Pula. Tá, vamos seguindo, tá ótimo. O que acontece então? É importantíssimo para esse concurso e para os próximos e para a sua vida entender como que é essa relação. Então, para isso, como que a gente faz? A gente começa da base. A gente começa de algo que eu tenho certeza que quando eu falar aqui para vocês, dá até aquele arrepio, assim, dá uma vontade até de vomitar, às vezes, que se chama princípios. Nem princípios. Que saco falar de princípios, isso não cai. Cai? Não cai não. Despenca. Para falar a verdade, a gente tem uma visão completamente errada sobre princípios. Os princípios salvam a gente. Você está lá na prova objetiva, eles são um pouco mais cobrados diretamente. Mas quando você chega numa prova subjetiva ou numa prova oral que vocês vão chegar, vocês vão perceber que, cara, às vezes dá um branco. É normal, velho. É tenso.
tá? E aí, para onde você sai? Você tem que ir para aquele ponto inicial da sua matéria. Isso eu estou falando em administrativo, estou falando em constitucional, processo penal, interesse difuso, tudo. Comece a construção do seu conhecimento pelos princípios. Eu sei que na faculdade, cara, é muito chato, muito mal visto, e aqui eu não estou criticando, estou falando da minha, tá? A minha, como eu falei para vocês, na minha época, né, de faculdade, eu tinha colega, um dinossauro era meu colega de faculdade. Mentira, eu não sou tão velho assim, já falei, mas a verdade é que minha faculdade foi ridícula. O estudo dos princípios, principalmente no campo administrativo, foi muito mal feito, mesmo porque eu entrei na faculdade em 96, Constituição de 88, a forma de estudar o direito público era muito diferente do de hoje. O Estado, a gente tinha muita visão civilista do Estado. Quando a gente e é uma coisa simples observar. Na minha época, quando você vai para a faculdade, né, você fala assim, olha, agora eu sou estudante de direito. Aí você já pega aquele... que eu não tinha terno, eu pegava do meu pai, aquele usado, ficava parecendo um palhaço de tamanho. E aí ia com os livros, né? E aí o que isso me mostrava quando eu olhava para mim e para os meus colegas? Era um código desse tamanho, que era o Código Civil, de 1919, Código de 19. Isso é simbólico para dizer que nós viemos de um Estado privatista, onde as relações privadas elas eram muito mais eficazes e muito mais fortes, dentro inclusive do conhecimento, do que as relações públicas. Só que isso se inverteu. Hoje nós estamos em 2019. Eu estava falando de 96. A Constituição, ela tomou um outro corpo, o direito administrativo tomou um outro corpo, a importância também tomou um outro corpo. Então, olha só, eu vou, para vocês que não estão vendo aqui, que tinha o material, introdução, teoria geral, direito administrativo, fontes e princípios. Vamos começar então. Eu quero que vocês pensem nesse primeiro ponto aqui, são as funções estatais. Quando a gente fala de direito administrativo, eu preciso entender, como eu já disse para vocês no início, que ele regula as relações do Estado com o particular, do Estado com os seus servidores, do Estado com os seus bens e do Estado prestando aquilo que ele foi feito para fazer, teoricamente. Que aí eu vou lembrar para vocês, que é óbvio que é uma coisa que a gente sempre tem, está aí à nossa disposição, é muito bom, serviço público, né? O Estado brasileiro, ele é fantástico no serviço público. A carga tributária é baixa, você não precisa pagar plano de saúde, você não, né? Enfim, beleza. Isso aqui é o direito administrativo, tá? Quando nós formos falar sobre o conceito, e cai, é muito mais importante eu ter a visão do que o direito administrativo engloba, e daí eu formar o meu conceito, do que eu decorar para chegar na hora eu esquecer, porque, não estou falando que vocês vão esquecer, mas é tenso. E eu não estou falando só para essa prova objetiva, estou falando vocês no caminho de vocês, para o futuro, para a prova subjetiva, para a prova oral. Então, o que vocês têm que entender sobre direito administrativo? Básico, é o Estado, em sua relação com o particular, em sua relação com os servidores, em sua relação com os serviços públicos, a prestação dos serviços públicos, e em sua relação com os bens. Daqui, a gente vai tirar um conceito bacana mais para frente, que vai englobar simplesmente isso que eu estou falando para vocês. Posso apagar? Isso aqui é rascunho, tá? Vocês vão... E uma outra coisa, pessoal, às vezes eu estou falando um pouco mais rápido, vocês vão sentindo aqui, mas é como eu falei, nós temos 4 aulas para abordar 12 pontos. Então a gente não pode ir devagar, no migué, não dá, não é a hora, tá? Então nós temos que tocar para frente. Depois vocês podem me xingar, pode mandar e-mail para o Geison, aquele professor é muito ruim,
Vou entender. Tá? Vou entender, porque como eu falei, meu filho não dormiu essa noite. Aí, né, ao longo da aula eu vou explicando por que parece que não era para eu estar aqui, mas às vezes é para a gente estar. Funções estatais. Funções estatais. Eu estou falando de poder. Ah, professor, são 3 poderes que a gente tem, não é isso? Sim e não. Para a prova objetiva, sim. Está na Constituição, não está? Poder legislativo, executivo, judiciário. E Ministério Público? Não. Professor, eu estou fazendo prova para o Ministério Público. Foda-se. O Ministério Público não é poder. Não é poder. É isso mesmo, foda-se. Não é poder. O que é o Ministério Público? Não. O que é o Ministério Público? Bom, aí nós vamos divagando sobre o Ministério Público ao longo dessas 4 aulas. Nós vamos falar sobre órgãos ainda hoje, classificação dos órgãos, tá? São 4 classificações: independentes, superiores, subalternos, autônomos. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. O Ministério Público, para parte da doutrina, ele é autônomo, para parte da doutrina, ele é superior. Ele é independente, na verdade. Eu vou jogando isso para vocês agora, porque quando a gente abordar a matéria, a gente já começou a ver isso. Uma outra forma que eu costumo estudar, e o que nós estamos fazendo aqui é um estudo, é ir repetindo as coisas. A gente tem pouco tempo, então vou repetir, até vocês ficarem com raiva de mim, sair e me xingar. Mas quando vocês chegarem na prova, vão lembrar que eu estou repetindo. Aí vocês podem mandar uma cartinha aqui para o jeito, falando, olha, ele é chato, mas... Enfim. Então, nós temos, falando de funções estatais, nós temos poderes, certo? 3 poderes. Prova objetiva, beleza. Prova subjetiva, não é bem assim. Aí você vai argumentar que o poder ele é uno, mas para fins de divisão de atribuições, funções, vocês vão lembrar de Montesquieu, a teoria da tripartição dos poderes, foram divididos os poderes em legislativo, executivo e judiciário. Como eu disse aqui, o MP não é poder. Beleza. Agora, se eu tenho o legislativo, o executivo e o judiciário, qual é a função do legislativo? É legislar. Então, função, legislar. Executivo, administrar. Judiciário, julgar. Certo? Julgar. Como eu disse, ignorem o hieroglifo, que é a minha letra, e prestem atenção no que eu estou falando. Legislar é a função do legislativo. Executar do administrativo. Julgar o judiciário. Ah, professor, isso é muito óbvio. É óbvio, mas é do óbvio que a gente parte, porque eu quero falar para vocês. Essas funções, se legislar é a função do executivo, e executar é a função do poder executivo, administrar, né, é a função do poder executivo, e julgar é do judiciário, essas funções são chamadas típicas. Funções típicas. Então aqui, olha, a gente tem uma setinha, funções típicas. Então, quando cair na prova de vocês, e vai cair, seja nesse concurso, seja em outro, não vai ter outro, vocês vão passar nesse. Então, né, vamos embora. Funções típicas são aquelas funções nas quais os poderes estão ali, fazendo aquilo que eles nasceram para fazer. Então, o legislativo nasceu para fazer o quê? Roubar? Não. Não. Legislar. O executivo, administrar. O judiciário, julgar as lides. O que é lide? Aí vai para o processo civil, mas vamos aproveitar aqui. Conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Isso aqui é só para a gente ir fugindo do administrativo e voltando. Então, a função típica é isso. É aquilo para a qual os poderes foram feitos. Agora, se existe função típica, existe a função atípica.
função atípica. Mas, Antônio, o que é a função atípica? Vou falar para vocês. Vamos imaginar que a gente não esteja fazendo concurso para o MP, mas sim para a magistratura. Eu pergunto para vocês, vamos imaginar que a gente está fazendo concurso para juiz. E aí eu quero perguntar para vocês, fazer concurso é uma atividade de julgar? Não é. Mas quem está fazendo esse concurso? É o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Qual é a função principal dele? Julgar. Julgar. Certo? Essa função é típica. Quando ele abre um concurso público, ele não está julgando, certo? Ele está fazendo uma função administrativa. Então, é uma função atípica do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Então, a função atípica é aquela função que não é principalmente que o poder faz, aquilo que ele nasceu para fazer, mas ele faz a si mesmo, porque ele precisa fazer. Porque os poderes são independentes. Imagina se, para abrir o concurso para juiz, é que eu não vou falar do MP pela peculiaridade do que é o MP, que eu vou falar mais para frente, mas vamos imaginar aqui um concurso para juiz. Imagina se o presidente do Tribunal de Justiça precisasse pedir autorização para o chefe do executivo, para que o executivo fizesse o concurso. Eu pergunto, existiria independência? Óbvio que não. Não existiria independência. Daí, os poderes terem essas funções. Funções típicas, que são aquilo que eles nasceram para fazer, e funções atípicas, que são aquilo que eles devem fazer em razão do respeito ao princípio da independência dos poderes. Falando bem grosso modo aqui, bem simplão mesmo. Por isso que eles executam funções típicas e funções atípicas. Ficou claro? Eu sei que isso é basicão, mas é bom a gente ir fazendo esse refresco na memória, porque como eu disse para vocês, agora é a prova objetiva. Mas vocês não vão ficar só na prova objetiva, vocês vão passar nessa prova. E vocês vão precisar de capital intelectual e argumento para seguir, principalmente numa prova oral. Porque na prova oral vocês vão ser testados emocionalmente. Então, é importante você ter esse capital. Tá? E de onde você começa a ter esse capital? Da base. Não adianta nada eu começar pelo telhado. É bacana, o telhado é bonito, mas sem uma base forte vai ruir. E eu estou falando sério. Vamos formar uma base bacana, eu estou falando em administrativo, estou falando em tudo. Forma uma base, constrói essa base e vai para o próximo patamar. Olha só. Conceito e objeto do direito administrativo. Nós já falamos aqui. Falamos naturalmente aqui. Então, eu falei para vocês, vocês se recordam que o direito administrativo ele estuda as relações do Estado. Essas relações são com o particular, com os servidores, com os bens e com a prestação de serviço público. Eu pergunto, e aí vamos fazer um exercício de raciocínio aqui. Se eu estou falando de Estado, e quando eu falo de Estado eu falo de uma coletividade, obviamente, que tipo de direito é esse? Ele é direito público ou direito privado? Obviamente que essa relação do Estado com ele mesmo, ou seja, com seus órgãos e agentes, com o particular, com o administrado, com os serviços públicos e com os seus bens, ela é uma relação de direito público. Ela não pode ser de direito privado. Por que não pode? Porque nós estamos falando de poder, certo? E aí que é a linha do raciocínio. Tá? Sem decoreba. Não que não tem que decorar, tem que decorar sim. Tá? Mas aqui a gente desenvolve um raciocínio, depois vocês vão lá e decora. Se eu estou falando de poder, esse poder ele foi feito para executar essas funções que nós acabamos de falar, típicas e atípicas. Então, para executar isso, pode estar em pé de igualdade? Eu pergunto, você que está em casa, está com sono, está me vendo aí, está dormindo. Não pode ser em pé de igualdade.
Porque se for em pé de igualdade, não há a execução daquilo que o Estado nasceu para fazer. Ah, professor, mas o Estado já não faz. Isso é outra coisa. Não cai na prova o que o Estado não faz. Nós estamos aqui buscando o direito. Tá? Eu já fiquei muito revoltado em algum período da minha carreira por conta disso. O que eu entendi? Eu entendi que eu posso ou revoltar, ou eu posso me omitir, ou eu vou para o pau. Eu preferi ir para o pau. Acontece essas coisas que aconteceram nessa semana, faz parte, mas se não fosse assim, eu não tinha que estar onde eu estou. Tá? Como eu disse para vocês, e vocês que vão estar onde eu estou, cara, a gente é muito bem pago para fazer o que a gente faz. Então, cria vergonha na cara, lava o rosto e vamos embora. Porque é assim mesmo. Você vai chegar em casa, às vezes, 8 da noite, saindo de audiências pesadas, mas você é pago para isso. Você é servidor público. Sou servidor público. Então, voltando, poder. Por que é então de direito público? Porque nós precisamos dessa relação hierárquica do Estado para que ele possa cumprir com eficiência, e aí nós vamos falar que eficiência, vocês vão ver lá, é um princípio da administração pública. Então, com eficiência, os serviços públicos, a garantia dos seus bens, uma execução das atividades de Estado com qualidade pelos seus órgãos e agentes, certo? E é para isso que existe essa relação hierárquica. Vocês vão ver que essa relação hierárquica vai estar presente em toda a vida nossa do direito administrativo. É um subprincípio da hierarquia da administração pública. Essa hierarquia funciona tanto para com os seus órgãos e agentes, quanto para com os administrados. Sempre? Não. Em sua maioria. Porque existem relações da administração pública com o particular que ela está em pé de igualdade. Um exemplo, nós vamos falar isso ao longo, mas eu preciso ir falando para vocês. Um exemplo seria uma relação contratual de uma locação. O Estado de Goiás, por exemplo, ou o município de Goianésia, que eu sou titular lá, ou o município de Goianésia, loca um bem. Eu não estou falando de desapropriação, eu não estou falando de intervenção do Estado na propriedade privada, onde existe uma relação hierárquica, ocupação e tal. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma relação horizontal. É um exemplo. Então, toda a relação do Estado com o particular é vertical? Não. Em sua maioria é. Mas existem situações em que ela é horizontal. Um exemplo, o contrato de locação. Por exemplo, o Estado de Goiás ou o município de Goiânia faz um contrato de locação. Esse contrato de locação é regido pela Lei das Locações. Lei das Locações. Então, conceito e objeto do direito administrativo. Falamos aqui. Agora, se vocês quiserem anotar um conceito, agora é a hora. Vocês já entenderam as suas estruturas, não é apenas um decoreba, mas agora vocês precisam fixar o conceito para que agora, quando alguém te chamar na lata o que é o direito administrativo, você pode, se der um branco, buscar a resposta, ou então está com ela na lata. Então, o que seria, para nós, um conceito bacana de direito administrativo? Se quiserem anotar, fiquem à vontade, que vai ser muito legal. Muito legal. Direito administrativo, 9 da manhã, todo mundo com aquela vontade, né? Funções estatais já falamos, função principal e secundária já falamos. Noções introdutórias, conceito e objeto do direito administrativo. Vamos lá. É um conjunto de regras e princípios, se quiserem anotar aí. É um conjunto de regras e princípios orientados pelo interesse público, conjunto de regras e princípios orientados pelo interesse público, que disciplinam a estrutura, e o funcionamento da administração pública, que disciplinam a estrutura e o funcionamento da administração pública, a relação
entre esta... Tá rápido? A relação entre esta e seus agentes, vírgula, o exercício da função administrativa e a gestão dos bens públicos. E a gestão de bens públicos. Se vocês perceberem, foi tudo que a gente falou aqui. Só que é óbvio, a gente precisa organizar o raciocínio. Quando você organiza o seu raciocínio, você dá uma resposta mais pronta, você se sente mais confiante. Sentindo mais confiante, você se desenvolve melhor nas provas. Então é isso. Eu entendo o conceito, mas também eu passo para memorização, decorar. É muito legal falar, não, a gente não tem que decorar. Mentira, você tem que decorar um prazo, você tem que decorar o prazo prescricional da administração pública, 5 anos e tal. Aliás, vou dar uma dicasinha, tá? Não sei prazo de administração. Chuta 5 anos. Ah, tem 10. Não, eu quero 5, gostei dos 5. Não lembro o que é. Administração pública, não sei qual é o prazo, chuta 5 anos. Vai por mim. Você vai acertar 90%. As especificidades eu vou passar para vocês depois, dentro de cada tópico. Mas, professor, é feio chutar. Cara, é gol. Né? Eu torço para o Barcelona, gosto de um jogo bonito. Mas é gol, né, velho? Aí, tem gente que, o Corinthians vai lá, é gol, ponto, tá lá. Então, e aqui a gente quer passar, né? Claro que quanto mais estrutura, quanto mais preparo, melhor. Mas, às vezes, o edital saiu agora, eu estou com mês de preparação, ou então estou seguindo a minha vida. Prazo em administração, chuta 5 anos. As especificidades nós vamos ver aqui depois, caso a caso. Certo? Responsabilidade civil, nós vamos ver. Mas deu branco, direito administrativo, chuta nos 5 anos. Beleza? Então vamos lá, rapidinho, voltando porque a gente sempre memoriza. Conjunto de regras e princípios orientados pelo interesse público, regras e princípios. E aqui eu não vou entrar no tópico de direito constitucional, né? Que isso, o debate sobre isso é gigantesco. Chega até no ponto da matemática. Não é a hora aqui. Mas enfim, regras e princípios. O que eu quero dizer com isso? E aí nós vamos falar sobre bloco de legalidade. Não anotem, que vai chegar ao ponto, sobre bloco de legalidade. Regras e princípios, como a gente está sob o domínio do Estado, esse Estado, ele, no campo jurídico, ele emana esse poder através de quê? Através da sua normatização. E depois, na concretude dessa normatização, que nós vamos falar sobre decretos do Executivo. Decreto do Executivo, já que a gente está fazendo um brainstorm aqui, é uma função típica do Executivo? Quando o presidente da República emana atos gerais para a execução de uma lei, ele está executando? Ele está Isso é uma função atípica, certo? Então, regras e princípios, eu penso em ordenamento jurídico, que define todas essas relações que no campo do direito administrativo nós estamos estudando. Essas relações. Relação do Estado com o particular, está no nosso conceito ou não está? A relação do Estado com seus servidores e órgãos, com os seus bens e com a prestação de serviço público. Cara, acabou. Se você tiver essa base, você vai conseguir desenvolver nessa parte inicial introdutória e cai, tá? Cai mesmo. Não cai não, despenca. Por quê? Porque é a base de tudo. É a base da relação do Estado com você, particular. Do Estado com você, servidor público, promotor de justiça, vocês vão ser. Né? Você tem que entender essa relação. Aproveitando esse brainstorm aqui, eu sou promotor de justiça, vocês serão promotores de justiça. Eu sou regido pela CLT? Óbvio que não. Mas existe servidor público que é regido pela CLT? Existe. Nós vamos ver também. Principalmente onde está isso? Nas entidades paraestatais. Professor, você está atropelando. Não estou atropelando. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver a diferença entre estatutário, nós seremos, eu sou e vocês serão, regidos. Óbvio que não é a mesma coisa
o regime jurídico do promotor de justiça não é a mesma coisa do regime jurídico do servidor público regido pela Lei 8.112, por exemplo, que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União, ou pela Lei 10.000 e alguma coisa, que eu não vou falar aqui para vocês, não me recordo o número agora, que é do servidor público do Estado de Goiás. Não, é a Lei Complementar número 25 e as suas alterações. Mas é um estatuto, não é CLT. Então o promotor de justiça ele tem uma função política. Tem doutrinador que entende que sim, tem doutrinador que entende que não. Nessa prova, vai por mim, marque que tem função política. Tá? Vocês estão fazendo a prova para o MP. Mas isso é ser bairrista. Não, bairrista no sentido da instituição. Não, cara, existe doutrinador que fala isso. E quando você estiver lá na sua atividade, vocês vão entender que vocês fazem mesmo parte de questões políticas. Por falar em questões políticas, já adiantando, tá rápido. Por falar em questões políticas, quando a gente for falar de agentes públicos, e vai ser nessa aula hoje, existem agentes políticos e agentes administrativos. Se existem agentes políticos e agentes administrativos, também existem funções políticas e funções administrativas. Nós não falamos das funções típicas e atípicas, agora nós estamos falando das funções políticas e administrativas. Professor, qual a diferença? Por que o senhor está falando isso? Muito simples. Tem um ponto do seu edital, eu não ia abordar nessa aula hoje, mas pensando sobre essa aula e sobre as próximas, que nós temos muita coisa para ver, é importante eu abordar esse ponto já hoje. Chama governança, governabilidade e accountability. Isso. Não está no material, mas eu resolvi colocar em detrimento de estudo de agências, porque eu acho que vocês podem fazer os estudos de agências lá na casa de vocês e tal. Agora, é um ponto interessante de observar aqui. Eu vou só dar uma pincelada para a gente dar a sequência. Isso aqui nós vamos falar no final. Quando eu falo de governança e governabilidade, eu estou falando governança de função administrativa, técnicas de administração. Quando eu falo de governabilidade, eu estou falando da função política. Um exemplo clássico, as relações do executivo com o legislativo para a formação de bases. Tudo que vocês estão vendo aí, esse lixo que vocês viram nos últimos anos e estão vendo agora, entra na governabilidade. E accountability, eu vou falar no final, é responsabilidade. E os seus tipos de responsabilidade. Para a gente pegar esse raciocínio, então a gente falou de funções típicas e funções atípicas. Nas funções a gente falou também de funções políticas e funções administrativas. Quando eu falo de funções políticas e administrativas, eu tenho que buscar justamente, que está lá no meu ponto do edital, esses conceitos. Governança, governabilidade e accountability. Se eu entendo que existem funções políticas e existem funções administrativas, e obviamente, um raciocínio óbvio, existe uma diferença conceitual, porque senão não teria sentido eu falar em nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Se existe essa diferença, obviamente ela tem uma consequência. Onde está a consequência? Quando eu falo em governança, eu estou falando em atos de administrar. Quando eu falo em governabilidade, eu estou falando em função política, ou seja, as definições dos rumos que o Estado vai. E quando eu falo de accountability, eu estou falando da responsabilidade dos seus agentes. Ficou básico isso? Nós vamos repetir isso no final, mas é importante. É um tópico, salvo engano, é específico do seu edital. Isso. Beleza? Então vamos seguindo. Bom, existe, todo mundo aqui já estudou na faculdade, aquele Código de Direito Administrativo, certo?
Quem não estudou um Código de Direito Administrativo aqui? Ninguém? Não? Nem eu. Por quê? Não tem. Né? Então, é codificado o direito administrativo? Não. Existem leis esparsas. Detalhe, leis esparsas em todas as entidades. É claro que em decorrência das partições constitucionais de legislar, a Constituição fala, olha, a União pode legislar sobre isso, o Estado sobre isso, o município sobre isso. E o DF, um misto dos dois, Estado e município. É ou não é isso? É? Então é. Então, olha só, se eu falo que não existe um código administrativo, existem leis esparsas, como a lei de licitações, como a lei dos servidores públicos, a lei das concessões, e assim vai. E assim vai. O que é bom e o que é ruim? Quando você fala em codificação, você fala em unidade de pensamento e princípio jurídico. Isso é bom. Por outro lado, você engessa normalmente. E a mudança da relação Estado e administrado, e tudo aquilo que a gente já falou sobre direito administrativo, essa mudança é mais lenta. Então, qual a parte boa de uma codificação que nós não temos no Brasil? É a unidade de conceitos e princípios jurídicos. Beleza? Por que você está falando isso? Não cai. Cai sim. Pode não cair na sua prova agora, mas você vai despencar no seu argumento. Você precisa ter essa base. Eu vou ficar repetindo aqui quando vocês falarem. Então, olha só. Quando eu estou falando de codificação, no Brasil tem código administrativo? Não tem. Existem leis esparsas. Qual é a vantagem de ter leis esparsas? Mobilidade legislativa. Mobilidade legislativa. Se fosse um país normal, nós não somos, né? Não somos um país normal, é estranho. Mas vamos lá, se fosse um país normal, essa mobilidade seguiria os costumes administrativos. Mas não é isso que acontece na prática. Mas cai a prática? Não, não cai. A mobilidade seguiria os costumes administrativos. O que eu quero dizer com isso? Existiria uma relação de interdependência entre a prática administrativa e a mudança legislativa. Não existiria rupturas absurdas. Então, quando eu falo de codificação, eu tenho que pensar duas coisas. Primeiro, no Brasil não tem codificação. Qual é a vantagem disso? Mobilidade legislativa. Agora, se for para você argumentar, como funciona isso na prática? E aí eu estou falando já para a sequência dos seus concursos. Tá? Na prática, não existe segurança jurídica de fato. Porque se eu falo em mobilidade, o que eu preciso ter? Qual é o contraponto dessa mobilidade? A segurança jurídica. Eu comecei a estudar direito administrativo e estruturas do Estado e eu vi que lá em Marte é diferente. Lá em Marte, tá? Marte tem um tribunal, cara, muito estranho lá em Marte. E nesse tribunal muito estranho, eles instauram inquérito. O juiz instaura inquérito. Lá em Marte. Instaura inquérito. Mas eu passei a vida inteira estudando. E aí quando o inquérito policial, vocês estão vendo lá, ouviram lá em processo penal, ele é basicamente administrativo. Claro que com as suas peculiaridades processuais penais. Mas quem exerce? É um agente público? É um agente público. Regido por tudo isso que nós estamos falando? Sim. Por que você está falando isso, professor? Porque eu estou falando de segurança jurídica. Se eu falo que mobilidade legislativa tem que ter um contraponto na segurança jurídica, quando eu pego lá em Marte um tribunal que instaura o inquérito, eu pergunto, que porra é essa? Que país, que planeta é esse? Marte. Marte, cara, Marte eu vou falar. Né? Mas Marte tem deuses, tá? 11 deuses. 11 deuses. Por que você está falando isso, professor? Para vocês entenderem sobre costume administrativo, como fonte, que nós vamos falar na sequência, para vocês entenderem que nós não temos um código, existem desvantagens. Qual é a desvantagem? Às vezes, conflitos entre as legislações, mas qual é a vantagem disso? Mobilidade legislativa,
que tem num planeta normal o seu contraponto na segurança jurídica. Segurança jurídica, então, é um segurança jurídica é um princípio. Vamos falar sobre princípios específicos, mas é para vocês pegarem. Se eu chegar aqui e lançar princípio para vocês, vai ficar muito solto, no meu modo de entender. Então, vamos pegando pela mão, eu e vocês também estou indo pela mão junto, desenvolvendo o raciocínio. Desenvolveu o raciocínio, decoramos, respondemos, passamos, vocês podem pagar um show para mim depois, lá, com o primeiro subsídio, vai ser ótimo. E aí pronto, ser feliz. Beleza? Então, falamos de codificação e fontes. Entenderam? Isso, você de casa. Falta 5 minutos. Beleza. Nossa. Cara, vamos lá então. 5 minutos. Já nós temos 1 zilhão de coisas para ver. E esse professor está enrolando vocês. Está errado. Errado. Vamos lá. Pessoal, fontes, né? Fontes do direito administrativo. Vamos lá, fontes. Não sei se já ouviram isso 1 zilhão de vezes, vai ouvir mais 1 zilhão até vocês passarem. Fontes. Quando eu falo em fontes, eu estou buscando o quê? Aquilo que emana, aquilo que jorra. Né? Então, de onde jorra o direito administrativo? Quando eu falo em fontes principais, e falo em fontes secundárias. Fontes secundárias. Então, quando eu falo em fontes principais e falo em fontes secundárias. Ora, se eu falo em fontes principais, é obviamente, quando eu estou com um caso administrativo para resolver, ou uma pergunta de concurso, primeira coisa onde eu vou, na fonte principal. Qual é a fonte principal do direito administrativo? Senão a lei, a Constituição, óbvio, né? O ordenamento é a lei, Constituição e as suas leis. Beleza? Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas. Por coincidência, eu não sei o que aconteceu, talvez porque eu não dormi essa noite, meu filho não deixou, eu já vejo aqui, eu acho que talvez estou vendo alguma coisa, se eu falo que fonte principal é lei, a fonte principal do direito administrativo é a lei, eu estou tirando aqui um princípio. Deve ser um princípio. Eu acho que esse princípio chama princípio da legalidade. Daí eu falei para vocês sobre os princípios no início da aula. Se eles são lançados ao vento, fica chato. Mas se eu busco a estrutura de raciocínio jurídico disso, fica um pouco melhor. Não estou falando que fica maravilhoso, eu vou tomar uma cerveja, princípio, que delícia. Não, cara. Mas eu vou ter minha base para aprovação. Quando eu aprovar, eu vou tomar aquela cerveja. E vou pegar os princípios e mandar para o meu consciente, meu inconsciente, porque eu preciso desses princípios também na minha atividade. Então, olha só, fontes. Qual é a fonte principal do direito administrativo? É a lei. Então, se a fonte é a lei, ou seja, a Constituição e o ordenamento, daqui eu já extraio um princípio que está lá na Constituição, no artigo 37, não está? O da legalidade. Aí, na sequência, vamos falar do LIMP, né? Todo mundo já ouviu falar do LIMP, mas vamos falar de novo. Beleza, lei. Antônio, 1 minuto. Aí para, como que é? Tem aquele lance, né? Fecha o bloco e já volta. Dá aquela respirada. Toma. Rapaz, ainda bem que vocês falaram, estou precisando mesmo. Então, olha só. Aproveitando. Tem 30 segundos. Treinem, tá? Nós vamos respirar. Treinem em casa. O que é isso? Quanto tempo demora a prova? A prova normalmente é no domingo, é no sábado, então vá repetindo. Feche lá na sua casa, onde você quiser. Pegue modelos de prova, desligue o celular ou entregue para alguém e se coloque na condição de concurseiro. É assim que a gente treina, cara. Futebol, tudo que você for fazer, você vai treinar, sabe? Então, para aquilo que é mais importante nesse momento da sua vida, você não vai treinar? Então, se coloca naquela condição, tente se colocar, inclusive, psicologicamente, tá? Todo domingo, ou de 15 em 15 dias, sei lá. Faça como você entender melhor. Se coloque na condição
de concurseiro, no caso agora, para promotor de justiça. Então o que eu preciso? Eu preciso de 5 horas, eu preciso entender. Deu? Então vamos embora. Ó, fechou? Abrimos.